Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Agora é mais do que oficial. Pra alegria de alguns, não vou nem falar tristeza, mas pro sentimento ali dividido de outros, o Clube Atlético Paranaense vai voltar a campo. O Clube Atlético Paranaense começa a temporada de 2025, obviamente, muito distante da onde a gente queria que o Atlético Paranaense se encontrasse, que era na primeira divisão do futebol brasileiro, mas é uma temporada de reconstrução, é uma temporada de mudança, é uma temporada de reformulação. Muita coisa tá mudando, vários líderes do elenco saindo e o Furacão precisa se reconstruir para voltar ainda mais forte, né? Tem a campanha aí do Eu Vou Voltar. Espero que o Atlético leve a sério essa campanha e não nos decepcione ao longo de 2025, mas o primeiro ato dessa temporada é com ele, o bom e velho Ruralzão, o bom e velho Campeonato Paranaense. O Atlético ganhou as últimas duas edições do torneio em 2023 e 2024. Nessas duas edições, apenas uma derrota para o Londrina ano passado, o jogo que derrubou Juan Carlos Osório, foi campeão invicto com o técnico Paulo Turra e agora busca novamente esse tricampeonato, né? Recentemente, em 18, 19 e 20, a gente também foi tricampeão, então é novamente a busca por esse tricampeonato, que dentro de um ano que o principal objetivo, obviamente, é subir, eu acho que, de certa forma, engrandece, né? Eu acho que quando você tem um ano de rebaixamento, o campeonato estadual ele é completamente ignorado, mas quando você tem um ano de acesso, um ano fazendo uma boa Série B, o campeonato estadual, não vou nem falar que é a cereja do bolo, mas é um fio de ovos, sabe? Aquele que enfeita o bolo e tudo mais. Vamos começar falando do Campeonato Paranaense, cara, que pra mim ele. Eu já olho pro Campeonato Paranaense de forma diferente, sabe? Antes o Campeonato Paranaense pra mim ele era muito atrativo no sentido de descobrir jovens, de entender o potencial do time de aspirantes. Isso era realmente algo que eu achava que o Atlético de jeito nenhum tinha que abandonar. Mas agora, pra mim, o Campeonato Paranaense é muito mais um mar de ilusões do que qualquer coisa. Um mar de ilusões porque o Atlético é muito melhor que os outros times. Então os resultados eles vêm ao natural. A imposição técnica, a imposição tática vem ao natural. E se eu dou um recado pro Atlético, o Atlético não pode se enganar com o Campeonato Paranaense. É muito fácil se enganar com o Campeonato Paranaense. Você vê o jogador X se destacando, você vê aquela promessa da base que não é tão boa assim se destacando. Destaque de Campeonato Paranaense é destaque de Campeonato Paranaense. Destaque de Campeonato Paranaense precisa ser valorizado, mas eu acho que a gente precisa cobrar mais ou esperar uma validação maior para que esse destaque se banque. E eu falo isso tanto coletivamente como individualmente. Me vem muito na cabeça 2023, cara. 2023, assim, o Campeonato Paranaense ali com Terãs, com Vitor Bueno, os dois jogando juntos, aí Vitor Roque chegando na reta final ali de competição, o Atlético ganhando invicto, o gol de Canóbio, o gol de Coelho. Parecia que, assim, o Paulo Turra, logo depois do time chegar na final da Libertadores, estava aperfeiçoando o time. E foi pura ilusão, a gente começou no Campeonato Brasileiro tomando algumas, assim, porradas dentro de campo, mas mais do que isso, né? Um chazinho de realidade que no final das contas assusta. Então, o Campeonato Paranaense vai ser importante para muita gente. Não é que o Campeonato Paranaense seja inútil. Por exemplo, para os garotos da base. Por exemplo, para os jogadores que precisam se provar, um Matheus Babi da vida. Sabe? São jogadores ali que usam o Campeonato Paranaense para mostrar o seu valor. Ano passado, acho que a gente teve muito claramente o caso do Julimar, que começou a se bancar e terminou a temporada, acho que como um dos melhores jogadores do ano. Então, Babi, outros jogadores que estão nesse processo de se justificar, jogadores das categorias de base que estão se promovendo. Tô muito curioso para ver o Léo Derek, tô muito curioso para ver o Arthur Dias. Tô muito curioso para ver um Emerson um pouco mais maduro. Eu acho que a base ela pode ser um dos principais capítulos que o Atlético tem ao longo desse Campeonato Paranaense, que vai exigir muito, que vai cobrar muito para que esses caras deem uma resposta, mesmo sabendo que a gente precisa de paciência. Porque, na minha perspectiva, é assim: o trabalho do Barbieri precisa de paciência, o trabalho do Barbieri merece paciência, mais do que isso. O grupo de jogadores merece paciência também? Merece. Eu só não sei o quanto de paciência a gente pode oferecer. O campeonato estadual também não pode ser um parque de diversões
que a gente vai exigindo paciência, vai exigindo paciência, vai exigindo paciência, vai exigindo paciência. E no final das contas a gente vê o carro passar e nada foi construído. O Campeonato Paranaense também é para você solidificar um grupo, solidificar uma ideia, solidificar um trabalho de um treinador. Ano passado a gente falou muito sobre isso do trabalho do Osório. O tempo ia passando no Paranaense e a gente não ia vendo o trabalho do Osório acontecer. Ao ponto que não aconteceu e foi demitido ao longo da competição. Então, desde o primeiro jogo, eu acho que o torcedor do Atlético vai procurar respostas, vai procurar indícios que esse trabalho ele possa vir a ser um trabalho bem sucedido, que é um trabalho promissor. A gente não pode cravar a partir do Campeonato Paranaense que é um trabalho foda, mas que é um trabalho promissor e a gente pode falar com tranquilidade. Então, por exemplo, acho que talvez o Babi seja o principal expoente desse jogador que volta e tem que se provar. Você falou da Arriagada, mas acho que não vai ficar. Até a questão dos reforços, né? De ser um novo Atlético. E assim, eu acho que é uma das partes mais legais do futebol, essa curiosidade de início de temporada em relação aos reforços. E eu entendo que existam graus de curiosidade completamente diferentes, assim. Por exemplo, a curiosidade pro Léo, pro Raul, pro Luiz Fernando, pro Dudu, pro Falcão, que eu acho que são os principais reforços da temporada, é um grau de curiosidade. E um grau de expectativa para que esses caras consigam formar uma boa estrutura do time do Atlético, uma boa coluna dorsal. Se você for parar para pensar, Léo na zaga, aí Raul ali no meio, Luiz Fernando um pouco mais à frente. Tá na hora de chegar esse centroavante para compor essa coluna, tem o Mikael ali no gol também. E a gente vai preenchendo as outras vagas. Mas esses caras eles precisam entrar numa ideia de jogo. São reforços que a gente tem uma expectativa, são reforços que a gente tem uma esperança que correspondam da melhor maneira possível. Mas, assim, sem o toque do Barbieri, sem o barbierismo ali, esses caras não necessariamente vão fazer com que o jogo deles apareça da melhor maneira possível, porque muitos deles vêm pro Atlético, de certa forma, para buscar uma recuperação, né? Se você for parar para pensar no próprio Léo Pelé, no próprio Raul, o Luiz Fernando vem como oportunidade da vida dele, ele mesmo falou, o Falcão vem como oportunidade da vida dele. Então esses caras, obviamente, o destaque individual é muito importante na construção desse novo Atlético, mas o mais importante ainda para esse time funcionar de vez é a questão coletiva. Da gente já começar a construir um coletivo para ir se aprimorando e chegar na Série B já de maneira mais pronta, já de maneira mais sólida, já de maneira mais justificada, podemos dizer assim. Então estou muito curioso para saber como vai ser esse processo de construção desse novo Atlético e qual vão ser os principais personagens. A impressão que eu tenho é que a gente está mudando de temporada de série. Sabe? Quando você, numa série, pô, espera aquele novo personagem chegar, aquela nova história acontecer. O Atlético vai ter várias novas histórias e histórias que podem ser muito legais, muito bem contadas a partir de 2025, como a história do Leozinho. Eu deixei pra falar o Leozinho no final, porque, cara, assim, eu tinha quase que esperança nenhuma. Tem um pé atrás gigante, mas as referências que eu venho tendo de pessoas do clube nesse rapaz, eu falei sobre curiosidade, me deixam cada vez mais curioso. Da capacidade de drible, da capacidade de gerar desequilíbrios, da capacidade de quebrar situações ali, de uma defesa muito bem montada, e o Leozinho tem essa capacidade. Então, assim, eu espero que o Leozinho seja o Julimar da temporada passada. Nesse sentido de se justificar, se bancar a partir do Campeonato Paranaense. Beleza, minha rapaziada? Vai começar, não vai ser fácil. Acho que dá pra dizer que fácil, fácil, fácil nunca é. Não vamos nos iludir. E vamos pra cima buscar esse tricampeonato que sempre é importante. Eu sempre falo, né? O Atlético é disparado a maior instituição futebolística do estado do Paraná. Nada mais justo do que a gente ter um Furacão como o maior campeão do futebol paranaense. Valeu? Tamo junto a nós. Até daqui a pouco. Temos live hoje. Valeu!